Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo e estamos retomando aqui a continuidade dos estudos sobre escatologia bíblica. No vídeo de hoje nós vamos estar tratando de alguns assuntos que são de extrema importância, que vai se suceder após o julgamento das nações. Eu estou falando de temas como o reino milenar e também temas como o juízo final e novo céu e nova terra. Então no vídeo de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu peço a atenção de todos vocês. Vocês peguem o seu caderno de anotação para também estar anotando aí as referências bíblicas e os versículos que são inerentes a esses três assuntos de suma importância que vai fechar esse ciclo de estudos bíblicos sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm acessado o nosso canal, que têm ali deixado o seu joinha, que têm feito os seus comentários e têm compartilhado o vídeo da Palavra de Deus. Reitero o convite a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal. E você que já é inscrito no nosso canal, por favor, continue compartilhando a mensagem da Palavra de Deus para que possa chegar a mensagem do Senhor a outras pessoas, o conhecimento da Bíblia, tá certo? A Bíblia Sagrada diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então é importante que a Palavra de Deus ela seja propagada e ela seja compartilhada como pão para aqueles que têm necessidade desse alimento glorioso que é a Palavra do Senhor. Antes de dar início ao estudo deste vídeo, os assuntos que nós tratamos, eu gostaria de fazer uma oração e convidar você para fechar os teus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por estar na tua presença e poder mais uma vez, Senhor, levar a tua palavra a cada um desses irmãos e irmãs que têm nos acompanhado no canal Sala Teológica. Deus, continue abençoando a cada um de teus filhos e filhas, servos e servas, a este irmão e irmã, a este homem e essa mulher, para que a luz do Senhor, a glória do Evangelho de Cristo, resplandeça no coração, na alma e na mente de cada um deles, e eles assim possam crescer em graça, sabedoria e entendimento para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Então vamos lá. Meus irmãos, nós finalizamos o último vídeo tratando acerca do julgamento das nações. Fato este que vai ocorrer futuramente no final da grande tribulação. Fazemos aqui uma recapitulação que o período em que nós estamos vivendo hoje é chamado de dispensação da graça. Essa dispensação da graça ela vai ser encerrada a partir do momento que houver o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque após o arrebatamento da igreja, dar-se-á uma nova dispensação, que nós a denominamos como a dispensação da tribulação e grande tribulação. Esta dispensação, ela dar-se-á durante um período de 7 anos. E ao final da tribulação e grande tribulação, nós teremos um grande evento, que é o julgamento das nações. Julgamento este, tema do nosso último vídeo. Você que ainda não assistiu, volte depois desta mensagem ou assista antes desta mensagem que você está recebendo, ok? E também pegue os demais vídeos para você poder entender todo o cronograma profético bíblico acerca das doutrinas das últimas coisas que há de suceder. Estamos nesse exato momento dentro do contexto do princípio das dores. Finalizando esse contexto, temos o arrebatamento. Acontecendo o arrebatamento, tribulação, grande tribulação, aparecimento do anticristo, julgamento das nações. E depois do julgamento das nações, é o tema da aula de hoje. Tema esse que nós vamos falar sobre o milênio, tá certo? Mas antes de dar início à lição de hoje,
eu quero ler alguns textos bíblicos para introduzir a lição deste dia, tá certo? Então eu quero que você anote aí, livro do Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15 ao 18. Estarei lendo, olha o que diz. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao versículo 18. Os irmãos e as irmãs também podem anotar e depois podem estar lendo Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Também podem anotar Zacarias capítulo 14, versículo 9, que diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um Senhor, um será o Senhor, um será o seu nome. Zacarias 14, 9. E também podem anotar Zacarias, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Zacarias capítulo 14, versículo 16 e 17. E para finalizar a introdução dessa mensagem, quero que os irmãos anotem também Isaías capítulo 11. Você pode estar lendo lá, versículo 1 ao 16. Versículo 1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Depois você pode dar continuidade na leitura desse capítulo 11, do versículo de número 6 a seguir até o 16. Todos esses versículos que nós acabamos de ler, ele vai fazer referência ao julgamento das nações e ao fato posterior ao julgamento das nações, que é a implantação do reino milenar. Aqui no capítulo 11, do versículo 1 ao 5, no qual li, ele diz que ele vai exercer o governo. Ele quem? Jesus exerce o governo dentro de um contexto de monarquia, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para corroborar com essa introdução, você também vai poder ler, e aí eu quero que você anote, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11. Você também vai poder ler livro do Evangelho escrito por Mateus. Mateus, capítulo de número 24, versículo 29 e versículo 30. Depois você pode ler também livro de Lucas, capítulo 21, versículo 27. Eu vou ler somente Mateus 24, versículo de número 29 e 30, que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá,
e a lua não dará sua luz. As estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá certo? Então esse é o contexto introdutório do fato que vai ocorrer após o julgamento das nações. Então, quando Jesus vier, Apocalipse 19, versículo 11, ele vai vir para implantar um trono de justiça e paz. Mas para implantar esse governo e esse trono de justiça e paz, ele vai realizar primeiro o julgamento das nações. E quais seriam os atos que vão corresponder de forma sequencial a esse fato da vinda gloriosa de Cristo? E aí os irmãos percebam que nós vamos observar que nós estamos no final da tribulação e grande tribulação, a última semana do livro do profeta Daniel, que fala da 70ª semana, ou seja, a última semana acabou de acontecer. Jesus veio em resposta ao clamor tanto dos irmãos e irmãs que são os mártires que morreram durante a grande tribulação, como em resposta à oração do povo judeu, porque foi enviado sobre eles, Zacarias capítulo 12, versículo 6 a seguir, o espírito de súplica. Provérbios capítulo 1, versículo 23, eles se convertem, se arrependem, se convertem e o Espírito é derramado sobre eles. O Senhor vem em resposta a estas orações, a esses clamores. Nesse contexto, nós já temos passado toda a tribulação, ou seja, todo o período de juízo, de sentenças de Deus, que foi derramado. E aí a gente pode trazer aqui a memória. Foi aberto os 7 selos, foi tocada 7 trombetas e foi derramado 7 cálices da ira de Deus, além dos 3 ai. Ou seja, o contexto da humanidade em relação à quantidade de pessoas que estarão vivendo no período da volta de Cristo, ela será diminuída de forma gigantesca, grandiosa. E aí, para corroborar esse entendimento, eu quero ler com os irmãos livro de Isaías, capítulo de número 13, que diz assim, versículo de número 12, farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quando que esse fato acontecerá? Levando em consideração que hoje a gente está falando de uma população de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, quando Jesus vier, após toda a sequência de sentenças e de juízos de Deus sobre a terra, no período de tribulação e grande tribulação, haverá uma dizimação em massa da humanidade decorrentes de todos os juízos. Capítulo 13, versículo 9 diz, o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir delas os pecadores. Então Deus vem exercer os seus juízos por causa dos pecadores, ou seja, por causa do pecado, da desobediência, da rebeldia, da apostasia, da feitiçaria, da idolatria, dos homicídios, dos adultérios e todos os pecados que os homens não só praticavam, mas amavam praticá-los e estavam presos por ele, além de receberem a marca da besta. Então, nesse contexto em que Jesus ele veio e mandou arregimentar, juntar na presença dele, no julgamento das nações, os homens que sobraram. E esses homens foram julgados. E aí eu quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 25. Vamos ver lá, versículo 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes porá à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dentro desse contexto eu trouxe aos irmãos, por quê? Porque aqui eu tenho arregimentado na presença do Senhor, ou seja, foram recolhidos e trazidos perante o julgamento, o tribunal de Cristo, o julgamento das nações, os homens que sobraram dentre as nações que suportaram e estão vivas após todos os juízos derramados no período de tribulação e grande tribulação. Nesse contexto, a Bíblia diz que o Senhor chamará essas nações, estes povos que sobreviveram, de bodes e ovelhas. Os bodes serão colocados à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. As ovelhas aqui, elas representam o remanescente de Israel e todos os homens na face da terra, pertencente aos gentios, que não receberam a marca da besta, nem o nome da besta e nem o número da besta. Ou seja, essas pessoas foram convertidas através da pregação dos anjos, através da pregação das 144 mil testemunhas e das 2 testemunhas do Senhor, tá certo? Todos aqueles que estavam pregando o evangelho durante o período da tribulação conseguiu certamente arregimentar um grande número de ovelhas. Ovelhas porque tem um pastor. Eles ouviram o evangelho e Cristo é o sumo pastor também dessas ovelhas. Essas ovelhas que são trazidas perante o tribunal de Cristo e separadas, elas vão entrar no reino milenar. Se elas irão entrar no reino milenar, nós não estamos falando aqui de pessoas que foram glorificadas, que foram transformadas, que tiveram o seu corpo transformado. Não, nós estamos falando de homens de carne e osso, e sangue e água, ou seja, pessoas na mesma estrutura física que nós temos hoje. Essas pessoas, que são ovelhas, elas vão entrar no reino milenar, tá certo? Após a restauração que vai haver depois desse julgamento. E para que elas vão entrar? Elas vão entrar para prosseguir, casando-se, dando-se em casamento, para reconstruir e repovoar a terra e as nações e os povos, pois esse é o plano de Deus, fazer com que os homens novamente se multipliquem na terra, tá certo? Dito isso, de forma introdutória, eu quero trazer quais são os objetivos. Objetivos do quê? Os objetivos do reino milenar. Eu digo aos irmãos e irmãs que nós já vivenciamos várias dispensações, né? E o grande problema do mundo é o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, afasta o homem de Deus. Mas nós sabemos que Cristo resolveu o problema do pecado porque ele venceu o pecado. Cristo também venceu a morte, então o problema da morte ela é resolvida em Cristo. Cristo também venceu o mundo e nós também podemos vencer o mundo. E Cristo também venceu o diabo e nós também podemos vencer o diabo. Mas para que todas essas vitórias elas sejam tomadas posse pelo crente, pelo salvo, pelo homem, esse homem precisa crer, confiar e dar crédito ao Evangelho. Isaías capítulo 53, versículo 1, tá certo? E o que Deus tem preparado? Deus tem preparado, dentre todas as dispensações, uma dispensação perfeita, uma dispensação plena. A Bíblia diz, João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então essa vida em abundância no texto original no grego significa uma vida plena, uma vida completa. Essa vida plena, essa vida completa, ela só pode ser experimentada pelo homem. Aí eu vou dizer para você, primeiro, dentro do contexto do reino milenar. Por quê? Nós vamos ver o porquê, tá
tá certo? Então, esse momento do reino milenar é o momento onde o Senhor vai ajuntar, vai reunir todos os salvos, todos os crentes, desde Abel, o primeiro mártir bíblico que morreu pelas mãos do seu irmão Caim, mas reteve a sua fé, até o último crente salvo no período da tribulação e grande tribulação. Todos viverão e vivenciarão o momento do reino milenar. Glória a Deus por isso, tá certo? Quais são os objetivos do reino milenar? E o que é o reino milenar? Aí eu esclareço, o reino milenar é um reino literal, um reino de 1000 anos. Imagine que um ano tem 365 dias no nosso calendário. Para o judeu, 360 dias. Que seja de 365 ou 360. Aí nós vamos fazer uma conta. 360 vezes 1000 ou 365 vezes 1000. Esse é o tempo literal do reino milenar. Quando que será o reino milenar? O reino milenar ele vai se dar do arrebatamento da igreja, após esse arrebatamento, ao final do julgamento das nações, no final do período da tribulação e grande tribulação. Então o reino milenar ele vai ser implantado após o período da tribulação e grande tribulação, quando dar-se-á o arrebatamento, finalizando tribulação e grande tribulação, 7 anos, vai se dar início, então, aí o período do reino milenar, tá certo? E quem vai estar? Pessoas que hoje estão na terra, ou pessoas que estarão na terra vivenciando dentro do contexto de tribulação e tribulação. Quem é que vai estar no reino milenar? Aí eu posso pontuar para você, meu irmão e minha irmã, que Israel, o remanescente de Israel, irá participar do reino milenar. Não somente Israel, mas também os remanescentes dos povos gentios que forem separados no julgamento das nações como ovelhas. Então, tanto os remanescentes de Israel, quanto os gentios que forem absolvidos no julgamento das nações e separados como ovelhas, tanto um quanto o outro, entrará para vivenciar e viver o contexto de governo do reino milenar, tá certo? Isso falando de pessoas que estarão aqui na terra, mas nós temos o contexto das pessoas que virão com Cristo do céu para também reinar. E aí nós vamos falar mais adiante. Quais são os objetivos do reino milenar? Eu vou colocar aqui 3 pontos. Primeiro, exaltar a Cristo e manifestar o reino de Deus. É mostrar para todos os homens, de todas as épocas, de todos os tempos, que Deus é justo e que o seu reino é reino de justiça. E que valeu a pena a todo aquele que ouviu e deu crédito e obedeceu a palavra de Deus, desde Abel, dar crédito, porque vai experimentar um momento de um governo perfeito de Deus para com os homens. E nesse contexto, Cristo será exaltado, tá certo? Segundo, mostrar que o mundo ele pode ser bem administrado. Ou seja, o plano original de Deus, ele foi frustrado por causa do pecado. Mas nesse contexto do reino milenar, nós vamos ter algumas modificações que nós vamos falar adiante. Então, como objetivo do reino milenar é mostrar que o mundo ele pode ser bem administrado pelo próprio Deus àqueles que querem fazer o bem e o servir. Terceiro objetivo, provar que os reinos desse mundo pertencem a Cristo. Ou seja, Deus vai provar tanto aqueles que ouviram e deram crédito, quanto aqueles que experimentarão em vida esse reino, que os reinos desse mundo pertencem a Cristo. Ou seja, Deus tem todo o poder e toda a autoridade. E nunca ele perdeu tal domínio, tal soberania e tal governo. Como é que será esse reino milenar? Primeiro, haverá uma efusão do Espírito e conhecimento da palavra de Deus.
Nós vamos verificar isso. Segundo, será um tempo de paz, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade e segurança, não apenas local, mas num contexto mundial, tá certo? Terceiro, haverá uma recuperação, uma restauração de todo o contexto ecológico, da natureza, do clima, a terra, a hidrografia, a fauna, a flora. Deus vai agir, restaurar e tornar essa terra como o jardim do Éden. Glória a Deus. Quarto ponto. Israel estará seguro e de posse do território prometido. O único povo dentre os povos e nações que tem, aí eu vou usar um termo jurídico, uma escritura de posse, uma escritura de propriedade de terra, é o povo judeu. E Deus, dentro do contexto do reino milenar, dará a Israel a terra de Israel, Jerusalém, para que eles ali possam se criar como nação soberana, autônoma e dependente do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual é o sistema de governo desta nação? Monarquia. Qual é o sistema de governo das demais nações? Monarquia, tá certo? Então esse será o regime, sistema de governo. E qual é a capital do reino milenar? Jerusalém. Glória a Deus por isso. Esse governo será centralizado na pessoa de Cristo, que exercerá esse governo de forma, vamos dizer assim, compartilhada com a igreja, com os salvos, com aqueles que receberam galardão para reinar com ele. É o que nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Então vamos lá. Dando prosseguimento ao estudo sobre o milênio, o que é que vai acontecer, e aí eu quero pontuar com os irmãos, o porquê que a gente diz que vai ser um reino perfeito, um reino de justiça, um reino de paz. Primeiro, nesse contexto do reino milenar, Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Olha o que diz o texto. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, nesse contexto do reino milenar, Satanás estará aprisionado e o seu poder e influência sobre os homens na terra será anulado. Tá certo? 2. O que vai acontecer com o anticristo? O que vai acontecer com o falso profeta? Essas duas personagens que estiveram atuantes durante o período da tribulação e grande tribulação enganaram, seduziram os homens, registraram, marcaram os homens, ao ponto desses homens estarem sentenciados a uma pena de morte eterna. O que vai acontecer com eles quando Jesus vier implantar o trono de julgamento das nações? Olha o que Jesus vai fazer com o falso profeta e o anticristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, pontuando aqui essa inicial, eu quero dizer aos irmãos que na inauguração do reino milenar, não teremos as personagens ou a influência, seja de Satanás, seja do falso profeta, seja do anticristo. Satanás estará preso. O falso profeta e o anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre diretamente com vida. Ou seja, eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E lembre que o falso profeta e o anticristo são pessoas, homens que nasceram de mulher e que experimentaram e vivenciaram uma aliança com Satanás ao ponto de venderem a sua alma para servirem a ele nesse período para enganar as nações e levar
centenas, milhares e até bilhões de pessoas para o inferno, tá certo? Então essa é a sentença dos dois. E quem é que vai participar do reino milenar? E quais são as funções dos salvos? Lembre que dentro do contexto após o arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro e aqueles que estavam vivos foram transformados e foram levados ao encontro do Senhor nos ares. Lá no céu, eu vou usar a palavra céu, aconteceu dois eventos. Primeiro, o tribunal de Cristo, para os crentes receberem galardão, e segundo, nós tivemos as bodas do Cordeiro, que foi o casamento do noivo com a noiva. Finalizou os 7 anos lá, finalizou os 7 anos aqui, Jesus vem com a igreja glorificada, com os santos, com os anjos com ele, tá certo? Nesse contexto, quem é que vai participar do reino milenar? Aí eu já disse na parte introdutória, os judeus e os gentios que não receberam a marca da besta, tá certo? Que entram como ovelhas no reino milenar, os homens em carne e osso. Vão entrar judeus e gentios absolvidos no julgamento das nações. Mas também nós teremos o quê? Quem mais vai participar desse reino? Aí eu posso trazer aos irmãos que os anjos, que hoje nós não os vemos, que estão no céu, ou seja, eles também participarão desse período do reino milenar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 diz: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Ou seja, os anjos farão parte do reino milenar. Segundo, os salvos da tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha o que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os salvos da tribulação, que não participaram do arrebatamento, mas que foram mortos durante o período da ressurreição, da tribulação, eles também ressuscitarão para participar do reino milenar. Além da própria igreja, que foi glorificada no contexto do arrebatamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 14, Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, nós temos esse contexto. E aí eu quero ler Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ou seja, quem vencer, guardar até o fim as obras do Senhor, receberá poder sobre as nações para reger com vara de ferro. Ou seja, os crentes salvos no arrebatamento, os crentes que forem mortos durante o período da tribulação, eles ressuscitarão. Todos que participam da primeira ressurreição participam do reino milenar, tá certo? Então, essas são as pessoas que participarão do reino milenar. E aí, só uma observação. Os crentes que foram arrebatados, os crentes que ressuscitaram, que foram mortos durante o período da tribulação e grande tribulação, que ressuscitaram, essas pessoas, ao virem com Cristo aqui na terra, para o reino milenar, elas não estão mais sujeitas ao pecado. Então haverá um período de tentação no final do milênio, mas essas pessoas já têm um corpo glorificado. Ou seja, há uma imunidade em relação ao pecado, há uma imunidade em relação à tentação que será proposta ao final do reino milenar. Ou seja, não há perigo algum dessas pessoas cometerem pecado no final do reino milenar para perderem a sua salvação. Ou seja, já são salvas, tá certo? Apocalipse capítulo 20, versículo
4, ou seja, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição, sobre os quais não tem poder a segunda morte, tá bom? Agora, para os judeus e os gentios que entraram como ovelhas no reino milenar, eles serão tentados e poderão perder a sua salvação se pecarem, tá bom? Uma observação a ser feita. Agora, qual é a função dos salvos que vão entrar, né, no reino milenar? E aí, quando eu falo os salvos, eu estou falando dos salvos que foram arrebatados, e eu estou falando também dos salvos que ressuscitaram e que foram mortos durante o período da tribulação, tá bom? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha o que diz. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então nós temos aqui dois ofícios. Um ofício de governo, que é exercer o reino, ou seja, o governo, reinar. Aqui é uma posição de primeiro-ministro, tá bom? E segundo, sacerdotes, tá bom? Nós temos dois ofícios a serem exercidos e cumpridos pelos salvos no contexto do reino milenar. E quando vai haver essa distinção e cada um vai saber qual é o ofício a ser exercido dentro do contexto do reino milenar? Lembra lá do tribunal de Cristo, do tribunal onde os crentes receberão galardão? Certamente ali será denominado e dado as funções, ou seja, os ofícios que cada um, ao vir com Cristo aqui para a terra, para o reino milenar, estará exercendo nesse período de 1000 anos, tá bom? Ponto 4. Todas as pessoas que entrarem, agora eu vou falar diretamente em relação ao remanescente de Israel, em relação aos gentios que não receberam a marca da besta e que entraram para viver dentro do período de 1000 anos. Então, todas essas pessoas que entrarem no reino e nascerem durante o reino milenar, fisicamente essas pessoas serão perfeitas. Agora, cabe uma observação aqui. Meus irmãos, nós temos o contexto de que os salvos, a igreja, virá para reinar na terra. Então, nesse período de 1000 anos, a Bíblia diz que nós seremos como os anjos, ou seja, não casam e não se dão em casamento. A gente sabe que haverá casamento, as pessoas se darão em casamento dentro do contexto do milênio. Então, o que isso significa? Significa que o salvo que foi glorificado, a igreja glorificada, os crentes glorificados e transformados, ao virem para o reino milenar, eles não vão casar e dar-se em casamento, tá bom? Não vai haver essa questão e esse fato, tá? Quem é que casa e dá-se em casamento são as pessoas que foram absolvidas no julgamento das nações e entraram para reinar com Cristo. Elas sim casarão, dar-se-ão em casamento, constituirão família e terão filhos. Nesse contexto dessas pessoas que vai nascer durante o período do milênio, nós vamos ter aqui uma modificação da estrutura genética das pessoas. Para quê? Para eliminar a questão da deficiência física. Aonde está escrito? Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então nós vamos ter uma modificação. Imagine que no contexto para entrar no reino milenar, alguém esteja cego. Ao entrar no reino milenar, essa pessoa verá. Imagine que ela esteja surda. Ao entrar no reino milenar, os ouvidos dela abrirá. Ou seja, imagine que tem alguém deficiente. Ao entrar no reino milenar, ela vai ter a sua saúde física restaurada. E para as pessoas que vão nascer, essas pessoas não terão deficiência, tá bom? O corpo das pessoas, fisicamente, os sentidos serão perfeitos. Quinto ponto, concernente à questão geográfica.
concernente à questão hidrográfica. Lembra que nós tivemos vários juízos no período de tribulação e grande tribulação. Então, nesse contexto, a terra será o quê? Transformada, restaurada. Aonde está escrito isso? Isaías 35, versículo 1, 2 e versículo 7 ao 10. Olha o que diz. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá. Regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. A terra seca se transformará em tanque, a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que havia chacais haverá erva com canas e juncos. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a cabeça, gozo, alegria alcançarão. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Nós temos uma modificação na estrutura geográfica e na estrutura hidrográfica neste período. Ou seja, Isaías 51, versículo 3. Deus, ao inaugurar o reino milenar, restaurará a terra, geograficamente, hidrograficamente, climaticamente, fauna e flora. Qual é a promessa de Deus? Isaías 51, 3. Porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Olha a restauração. E fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graças e voz de melodia. Ou seja, é a promessa do Senhor. A vegetação, nesse contexto, será alterada e o sol também será tocado por Deus. Isaías 55, 12, 13 e Isaías 30, versículo 26. Olha o que diz. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça, que será a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías 30, versículo 26. Então é promessa de Deus fazer essa restauração plena do planeta para receber os remidos do Senhor e o remanescente de Israel e os absolvidos dentre as nações no julgamento das nações ao final da tribulação e grande tribulação. E quanto aos animais, o que vai acontecer com os animais? Os animais terão a sua nocividade restaurada e a vida do homem no milênio será prolongada. Para aqueles que adentrarem o período do milênio para viver, terá uma modificação genética na sua estrutura. Então os homens viverão mais, terão mais longevidade. E os animais? Os animais também sofrerão uma mudança no seu instinto. Vamos ver o que diz a Bíblia. Isaías capítulo 11, versículo 7 ao 8. Olha o que diz. A vaca e a ursa passarão juntas. Seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como o boi e brincará a criança de peito sob a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Isso significa que Deus vai anular a questão da nocividade dos animais. O que isso significa? Que os animais que hoje nós conhecemos, que são carnívoros e predadores, eles terão restaurado a sua nocividade no sentido de quê? De voltarem a ser herbívoros. Eles vão comer palha como o boi. Então, os animais carnívoros terão a sua estrutura orgânica alterada
como no início. Lembra do início? Jardim do Éden. Havia uma harmonia entre os animais e todos eles comiam plantas. Esse será a restauração. Isaías 65, 25 também fala a mesma coisa. Ezequiel capítulo 34, versículo 25, reforça o entendimento. E Isaías 65, versículo 20 ao 24, olha o que diz. Não haverá mais nela onde? No reino milenar, criança de poucos dias, ou seja, a mortalidade infantil, ela será extinguida nesse período. O texto continua dizendo, nem velho que não cumpra os seus dias, ou seja, as pessoas viverão e morrerão de forma natural, ou seja, o ciclo da vida ele só vai ser interrompido ao final mesmo. Ou seja, dentro desse contexto, o que nós observamos? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, a pessoa que mais viveu dentre os homens que nós temos relatos é Matusalém. Matusalém ele viveu 969 anos. Ou seja, a promessa de Deus é que os homens possam viver 1000 anos. Quanto tempo é o reino milenar? 1000 anos. Esse é o projeto de Deus. Deus vai dar condições aos homens para viverem os 1000 anos. Por isso que não haverá nela criança de poucos dias e nem velho que cumpra os seus dias. E aí o texto continua dizendo, o jovem morrerá de 100 anos. Ou seja, a juventude que hoje a gente faz uma gradação que é dos 18 aos 25 anos, ou seja, um jovem até os 25 anos é considerado jovem, depois ele já vai para a fase adulta. No contexto do milênio, a juventude ela se encerra aos 100 anos de idade. Ou seja, o ciclo da vida do homem pode perdurar até 1000 anos. Tá bom? Aí o texto continua dizendo, porque os dias do meu povo será como os dias da árvore. É exatamente essa a promessa, o plano de Deus, fazer com que o homem tenha longevidade para experimentar e vivenciar esse contexto de um reino de justiça e paz. E só pode haver essa perspectiva de longevidade de vida se houver condições favoráveis, clima, vegetação, alimentação, saúde. E é exatamente um governo perfeito, aonde não vai haver deficientes físicos, haverá uma árvore onde produzirá frutos para a cura das nações. Todas as doenças que os homens tiverem nesse período serão curadas através do fruto dessa árvore. Olha que maravilha. Glória a Deus por essa verdade. Finalizou essa restauração, os homens vão entrar e vão viver e usufruir desse período do reino milenar. Ou seja, eu quero ler um texto no livro do profeta Isaías sobre a questão do trabalho dos homens nesse período, né? Olha o que diz, Isaías capítulo de número 2, versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Lembra que Jesus está na terra, literalmente, fisicamente, de forma concreta e visível. E a lei sai de Jerusalém. A palavra do Senhor, a palavra de ordem, a orientação aos povos, às nações, sai de Jerusalém. Versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que no contexto do reino milenar, as famílias, as pessoas e o trabalho das pessoas se desenvolverá no âmbito rural, no âmbito agrícola. Essa loucura que é o mundo hoje, tecnologia, essas coisas todas, vai ser alterada, tá bom? Ou seja, as pessoas vão viver e viver bem, tá bom? As pessoas terão a sua própria casa, terão as suas terras, as pessoas terão uma restauração plena para viver bem e viver feliz num governo e num reino de justiça e paz.
Só que esse reino milenar ele vai acabar. Ele tem prazo para começar e tem prazo para encerrar. Reino milenar, 1000 anos. Ao final do milênio, o que vai acontecer? Satanás será solto pela última vez. Lembra que quando Jesus veio, o anjo desceu com a cadeia na mão e o prendeu. Mas ele será solto pela última vez. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E o reino milenar, ao final, será entregue por Cristo ao Pai, a Deus, sendo em seguida essa terra destruída pelo fogo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, versículo 11 e versículo 13. Ou seja, por que Satanás será solto no final do reino milenar? Primeiro, para reunir as nações contra o Senhor. Lembra que o remanescente de Israel e dentre os gentios, aqueles que foram absolvidos no julgamento das nações, que entraram como ovelha no reino milenar, eles casaram dentro do contexto do milênio, deram-se em casamento, constituíram família e repovoaram a terra e reconstruíram as nações. Essas pessoas não têm motivo algum para se rebeliar, mas todavia elas ainda não têm a salvação eterna e por isso elas serão o quê? Provadas nesse contexto. E ao serem provadas, a Bíblia diz que Satanás, quando é solto, ele consegue, dentro de um período de tempo, seduzir e enganar as nações. Ele consegue seduzir e enganar as pessoas de carne e osso, não os salvos que já foram glorificados e estão no corpo perfeito. Essas pessoas se mantêm íntegras e fiéis ao Senhor. Mas essas outras que forem enganadas serão o quê? Destruídas por serem consideradas rebeldes pelo próprio Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E nesse contexto do engano, do ajuntamento das nações, que a Bíblia chama de Gog e Magog, ou seja, uma multidão gigantesca de pessoas que virá marchando contra o Senhor em Jerusalém, Deus vai enviar fogo do céu para consumir esses rebeldes. E em seguida, Deus sentenciará de forma definitiva a Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Sentenciou Satanás, o que acontece? Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com os salvos, com aqueles que estão ao lado dele, com o nome escrito no livro da vida, ele vai entregar o reino ao Pai. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Olha o que diz. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e toda força. Do que Paulo está falando aqui? 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Lembra que no contexto do reino milenar, as pessoas ainda estão sujeitas a morrer. E lembra que no final do milênio, Satanás sai, engana as nações e muitas pessoas morrem. Então, isso significa que o império da morte ainda está de pé. Quando que o império da morte é destruído? Ao final do reino milenar, quando terminar esse contexto e aparecer o grande trono branco do juízo final. Por quê? Porque ao aparecer o grande trono branco do juízo final, até a morte será chamada para prestar conta. E todos aqueles mortos que não ressuscitaram, ressuscitarão para receberem segundo as suas obras. Tá bom? Então, a partir de agora, meus irmãos, nós vamos entrar no contexto do grande trono branco do juízo final. Tá bom? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Olha o que diz. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se então os livros. Abriu-se um outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então o que nós temos aqui no bojo do grande trono branco do juízo final? Todos os mortos, todos os homens que não ressuscitaram no arrebatamento, que não ressuscitaram durante o período e o final da tribulação e grande tribulação, todos os homens que não têm o nome escrito no livro da vida, todos ressuscitam no juízo final. Para receber o quê? Receber tudo o que estiver escrito e registrado no livro das obras. Nós temos aqui a revelação de dois livros, o livro da vida e o livro das obras. Mas eu tenho um outro livro que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, se não me engano, versículo de número 10. Fala do livro da consciência. Ou seja, nós temos aqui o julgamento de todos os homens, de todos os tempos. Logo, o que a gente pode dizer sobre este julgamento? Este julgamento é um julgamento singular. Então, ele não vai ocorrer dentro de um prazo de 24 horas, porque todos serão chamados individualmente para prestar conta e ser apresentado a obra de cada um deles. E todos aqueles que ali comparecerem, que não estão com o nome escrito no livro da vida, eles serão lançados automaticamente após a sua apresentação no lago de fogo e enxofre. Aonde está o anticristo, o falso profeta? Aonde foi lançado a morte e o inferno? E aonde foi lançado também Satanás e os demônios? Tá bom? Todos estão indo para lá. E lá ninguém sai. Todos que ali chegarem não saem e não têm mais oportunidade de terem acesso ou contato com o próprio Deus. Finalizando o julgamento do grande trono branco do juízo final, o que é que vai acontecer? Todos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida e todos aqueles que passaram pelo juízo final e forem salvos, essas pessoas, junto com a igreja glorificada, junto com aqueles que foram ressuscitados e estão com o nome no livro da vida, essas pessoas vão entrar agora no novo céu e na nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu, a primeira terra, foram o quê? Destruída. 2 Pedro 3, versículo 7, versículo 11 ao 13, olha o que diz. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, que é o juízo final. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato ou piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Esse novo céu, nova terra, em que habita a justiça que Pedro fala, é o novo céu e a nova terra que vem após o juízo final. Não é o reino milenar. O reino milenar ficou para trás, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos entrar no livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou adentrar com grandes comentários, mas eu vou trazer os aspectos principais desse período, para os irmãos verem que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser crente, porque além de ter a oportunidade de um dia, olha só, um dia nós estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos. Além disso, Deus tem preparado para nós novos céus, nova terra, aonde habita a justiça, aonde a eternidade predominará, tá bom? Então, a partir de agora, eu quero trazer aos irmãos e às irmãs 7 aspectos da nova vida que vai refletir na vida do crente, na vida do salvo. Lembra que você, meu irmão, você, minha irmã, eu, como
crente, como servo de Deus. Apocalipse, capítulo 21. E aí eu quero ler para introduzir essa parte final do estudo. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 7. Olha o que diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A partir de agora, finalizou o contexto do juízo final, nós vamos entrar no novo céu e nova terra. Lembra? A nova Jerusalém, essa nova Jerusalém é aquela que está oculta hoje aos nossos olhos. Jesus disse: eu vou preparar lugar, se eu for, eu voltarei. Vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vós estejais comigo. Ou seja, esse contexto aqui, ele vai se dar no novo céu e na nova terra. Quais são os 7 aspectos da nova vida que os salvos com corpo glorificado experimentarão na eternidade? Primeiro, teremos comunhão plena com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo e com os anjos no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes a ele, e assim como é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Segundo aspecto, santidade plena. Ou seja, todos que ali chegarem vivenciarão uma santidade plena. Apocalipse 21, 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Ou seja, todos que ali chegarem serão santos. O que Deus disse no Antigo Testamento a Israel e reforçou com Pedro: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Tá bom? Então, essa santidade será transmitida a nós lá no novo céu e na nova terra. E para os crentes do arrebatamento, quando for glorificado. Terceiro aspecto, uma glória inaudita. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. E tinha a glória de Deus, aonde? No novo céu e na nova terra. Como é essa glória? A sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ou seja, a glória de Deus visível, a Shekinah, é a luz que ilumina, que refuge, que resplandece e que brilha nesse lugar. Glória a Deus por isso. Quarto aspecto, a riqueza no novo céu e nova terra é imensurável. Apocalipse capítulo 21, versículo 11 e versículo 18 ao 21. Versículo de número 18. A fábrica do muro da cidade é de jaspe, e a cidade de ouro puro e vidro semelhante a vidro puro. Qual é o fundamento do muro da cidade? O fundamento é de pedra preciosa, né? E as portas daquela cidade? As portas eram de pérola, né? Ou seja, e a praça da cidade? De ouro puro, como vidro transparente. A cidade, qual o tamanho dessa cidade? A cidade aqui é a capital desse novo céu e nova terra. A capital desse novo céu e nova terra, a Nova Jerusalém, ela tem uma medida. Qual a medida? Ela corresponde a 12.000 estádios. 12.000 estádios multiplicado vai dar aproximadamente 2.260 quilômetros quadrados. Essa cidade é quadrada, na forma de um cubo, como é o Distrito Federal hoje lá em Brasília, tá certo? Qual é a altura do muro dessa cidade? A altura do muro dessa cidade é de 144 côvados. Transformando isso em metro, na nossa forma de medir, nós estamos falando de um muro de 65 metros de altura. 65 metros de altura, para você se situar, corresponde a aproximadamente um prédio de 21 andares. Tá bom? Apocalipse capítulo 21, versículo 16 e 17. Outro aspecto no contexto do novo céu e nova terra, o conhecimento de Deus será pleno,
tá bom? Apocalipse 21, versículo 14, Apocalipse 22, versículo 4. Olha o que diz Apocalipse 21, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Conhecimento pleno, tá bom? E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ou seja, conhecimento pleno. Não tem mistério no novo céu e na nova terra. É tudo revelado. É tudo às claras, tá bom? E um outro contexto, e aí para os irmãos perceber, eu quero ler Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Porque esse nome que eu sou chamado hoje, esse nome que você é chamado hoje, lá no céu nós teremos um novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17. Olha o que diz o texto. O Espírito... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Se lá nós vamos conhecer o nome de Deus, lá também conheceremos o nosso novo nome, porque lá receberemos um novo nome. Quem? Todos que lá chegarem, tá bom? Também lá no novo céu e na nova terra, eu posso afirmar aos irmãos que a adoração a Deus será infinita, ou seja, não haverá mais interrupção na adoração. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Os servos aqui são os anjos. Lembra-se, Apocalipse 21, versículo 7. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ou seja, no céu, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Cristo disse, quem vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Então, esse contexto aqui de servos se aplica aos anjos. Hebreus 1, 14. Tá bom? E aí, vamos para a última parte. Lá no céu haverá uma contemplação gloriosa da face de Deus. Deus tem um rosto, e esse rosto será revelado no novo céu e na nova terra. Aonde está escrito? Apocalipse 22, versículo 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Glória a Deus por isso. Qual é o sistema de governo no novo céu e na nova terra? Ou seja, lá no novo céu e nova terra também terá um sistema de governo. E esse sistema de governo é um governo eterno. E ele se aplica dentro do contexto da monarquia. Apocalipse capítulo 22, versículos 5 ao 6. Olha o que diz. E ali não haverá mais noite. Aonde? No novo céu e na nova terra. Ou seja, meus irmãos, no novo céu e na nova terra não tem noite, só tem dia. Não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, nem porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Contexto de monarquia. Disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Tá certo? Então é revelado aqui a forma de governo no novo céu e na nova terra. Conclusão, a eternidade, meus irmãos, ela não tem fim. Este é o propósito de Deus a todos os seus que o ama. Ou seja, Deus deseja propiciar ao homem, feito à sua imagem e semelhança, uma vida plena. João 10, 10. E aí eu vou trazer outros versículos do desejo de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, a mesma árvore que Deus plantou no jardim do Éden, quando formou Adão do pó da terra, Deus está dando ao homem que nasceu depois de Adão a oportunidade de comer. E este homem que comer viverá para sempre. Apocalipse 2, 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse trono, ele tanto entra dentro do contexto do milênio, quanto no novo céu e na nova terra, pois o sistema de governo é o mesmo, a monarquia. E Apocalipse 22:14 diz: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus no princípio, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, Deus no princípio, ao criar céus e terra, colocou um jardim no Éden. Deus ao final da história, Apocalipse capítulo de número 22, ele diz que ele vai inaugurar uma cidade. E só vai entrar nessa cidade aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso acredite no Evangelho, acredite em Cristo, creia na palavra de Deus. Busque crer para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. E agora eu quero encerrar esta série de estudos sobre escatologia bíblica, falando sobre 8 coisas que nós temos aqui nessa terra, neste mundo, no nosso contexto de vida hoje, e que não vai ter no novo céu e na nova terra, tá bom? Primeira coisa, não haverá lembrança das coisas passadas. Tudo que te faz sofrer, ou que gera tristeza, que gera sentimentos negativos, tudo será apagado da nossa memória. Todas essas lembranças ruins serão apagadas. Tudo aquilo que possa provocar sentimentos ruins, desânimo, frustração, será tirada do contexto da mente do homem na eternidade. Aonde está isso? Isaías 65:17. E também Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Segunda coisa que não vai haver no novo céu e na nova terra, o mar. Apocalipse 21, versículo 1. Terceira coisa que não vai haver no novo céu e na nova terra, a morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Quarta coisa que não vai haver no novo céu e na nova terra, pranto. Apocalipse 21, versículo 4. Quinta coisa que não vai haver, clamor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Sexta coisa, a dor não vai haver. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Por que nós apontamos a morte, o pranto, o clamor e a dor? Porque o pecado ele foi subjugado, destruído. A morte também foi vencida. Se o pecado foi destruído e as pessoas agora ressuscitaram, o pecado não tem mais domínio nem poder. Por isso, não há que se falar em pranto, clamor, dor ou morte. Por quê? Porque o pecado foi destruído. Os homens venceram o pecado através de Cristo. Sétima coisa, não haverá maldição no novo céu e na nova terra. Apocalipse 22, versículo 3. E a oitava coisa, no novo céu e na nova terra não se fala em noite, tá bom? Apocalipse capítulo 22, versículo de número 5. Para encerrar a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero ler Apocalipse 22, versículo 20, que diz: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Encerramos aqui esta série de estudos sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Falamos sobre o princípio das dores, falamos sobre o arrebatamento da igreja, falamos sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, falamos sobre a tribulação, a grande tribulação, o anticristo, falamos sobre o julgamento das nações, falamos sobre o milênio, falamos sobre o juízo final e falamos sobre o novo céu e a nova terra. Ou seja, abordamos todos os aspectos inerentes à escatologia bíblica, para você, meu irmão e minha irmã, ter o seu amor, a sua fé e a sua esperança avivada e renovada conforme a palavra de Deus. Acredite, Jesus está voltando. Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê uma nova oportunidade. Estaremos meditando e trabalhando outros temas para trazer aos irmãos. Fica aqui o meu convite
para que você dê o seu joinha, faça os seus comentários e não se esqueça, meu irmão, compartilhe a palavra de Deus. Divulgue a palavra de Deus. Nos ajude a transmitir a mensagem, a levar a palavra de Deus àqueles que têm fome e sede de justiça. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e rogar ao Senhor que continue nos abençoando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por ter nos dado força, graça, entendimento e sabedoria para trazermos essa série de estudos sobre escatologia bíblica. Senhor Deus, faz resplandecer na mente e no coração desse irmão, dessa irmã, a glória do teu rosto, lhes dê a paz, lhes dê sabedoria, entendimento, para que cresça na fé, na esperança e no amor. Pai, nos dê novas oportunidades, guarda-nos e livra-nos de todo mal, que o nosso coração esteja aberto, sempre, com fervor, buscando e te servindo. Que possamos estar de pé diante do Senhor e dos homens em todo o tempo, diante da vinda do Senhor no arrebatamento. Deus assim nos ajude, para que possamos chegar à presença do Senhor e experimentar na prática tudo isso que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco e que Deus nos dê nova oportunidade de aqui poder transmitir a palavra de Deus e trazer mais uma porção de palavra de vida. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor. Glória a Deus.